Olá, está começando mais uma edição do programa Entre Elas. E bom, vivemos em uma sociedade visual, né, com tanto conteúdo aí para a gente assistir, acompanhar. E nesse cenário, as mulheres as mulheres da sociedade no geral vêm associando sucesso a um padrão estético de corpo. Nossa, e o que acontece com a cabeça das mulheres, né, nessa hora? E elas começaram a recorrer a um medicamento que aí já existe há um tempo, mas que nesses últimos meses, podemos dizer, nesse último ano, aí teve uma crescente, né, de um assunto aí super falado, que é as canetas emagrecedoras. Então todo mundo desperta curiosidade, o que é isso, para que serve, vou usar, as redes sociais falam disso, vamos utilizar, minha amiga está utilizando, né? E o que são essas canetas emagrecedoras? Como elas afetam o nosso organismo, o corpo feminino, né? A nossa mente, principalmente, porque esse programa de hoje é para falar também de saúde mental, de como a gente lida com essa pressão e até quando utilizar um medicamento para um padrão estético é bom. E para separar, assim, os mitos dos fatos, estou com 3 convidadas muito especiais aqui comigo no estúdio, que aqui ao meu lado é a Mariana Forlin, que é uma paciente, é uma pessoa que utilizou, vai contar um pouquinho do histórico dela, de como foi. A nutricionista Rafaela Lovatel e a médica endocrinologista Paola Carpegiani. Obrigada, meninas, né, por terem aceito o convite, por estarem conosco aqui no programa Entre Elas. E eu vou começar a pergunta para a Paola, então, né, que é a médica, porque para utilizar as canetas precisa de precisaria pelo menos, né, de um diagnóstico, da teoria precisaria. Então, quando que é indicado? O que são essas canetas emagrecedoras, né? Tanto que se fala, quais os nomes, tem vários nomes que discuta, mas como elas surgiram? Beleza. Então, na verdade, são medicações, né, aprovadas para o tratamento tanto da obesidade quanto do diabetes. E aí a gente já tem alguns nomes famosos. Então, tem o Wegovy, tem o Ozempic, né, que é mais antigo. Hoje a gente fala muito do Mounjaro. E, na verdade, são peptídeos, né, são proteínas pequenas que são similares a hormônios que a gente mesmo produz, né? Então, a gente tem o GLP-1 e o GIP. Então, o GLP-1 é a semaglutida, aí entra, né, o Ozempic, o Ozivy, o Wegovy, e aí a gente tem a associação também do GLP-1 e do GIP, que é o Mounjaro. Então, elas agem muito na questão de melhorar a sensibilidade à insulina, ou seja, usar melhor a glicose, por isso que elas têm uma aprovação para controle glicêmico, para diabetes, e também elas agem, né, na questão da saciedade. Então, elas acabam sendo muito bacanas, né, para o controle de saciedade, para a regulação do apetite, para o food noise, né, que é aquele pensamento do paciente mais compulsivo, do comer mais emocional, a controlar esses padrões. Então, aí a gente já acaba vendo algumas indicações, né? Alguns pacientes mais hiperfágicos que comem bastante das refeições principais, né? Aquele paciente que não consegue ter controle sobre a sua compulsão e que podem também evoluir. É uma doença, a compulsão também Exato, é uma doença, né? E que acabam evoluindo, né, para quadros de obesidade importante. Então, são medicações que eu diria que revolucionaram o tratamento da medicina. Então, é um grande... um aliado. É um grande aliado, exato, obrigada. Mas que a gente tem que também usar com cuidado, né? Usar com acompanhamento. Quem que é o paciente que precisa desse medicamento, assim? Então, em teoria, hoje a gente tem uma aprovação para IMC acima de 30. Então, o IMC é o índice de massa corpórea. Então, acima de 30 é a obesidade grau 1. Então, acima desse nível, a gente estaria, né, autorizado a usar. Mas com IMC de 27, que é um sobrepeso que o paciente já tenha, né, uma obesidade, uma hipertensão, um diabetes, a gente também já pode estar usando. Ou em quadros em que a gente vê que o paciente tem muita obesidade abdominal, então já tem uma cintura abdominal mais alta, acima de 102 no homem, acima de 88 nas mulheres, ou com um percentual de gordura mais alto. Então, não necessariamente é só olhar peso, porque daqui a pouco alguém que só tenha muita massa magra não tem um percentual tão alto, né, de gordura e aí não precise usar. Então... Mas o que chama atenção mesmo, esse medicamento é bem completo, né, mas ele é muito rápido, né, e uma sociedade muito imediatista que nós temos hoje. Então, tu vê logo, ele logo trabalha no organismo. Exato. E aí diminui, reduz a fome, basicamente. Exato. E aí a gente tem o Mounjaro e o resultado, quando compara Mounjaro e Ozempic,
O monjário, ele é superior porque ele vai agir ali a nível de adipócito, de célula de gordura. Então, ele vai fazer a lipólise, a quebra dessa célula de gordura para usar essa gordura como fonte de energia, né? Então, ele vai agir retardando o esvaziamento gástrico, mas ao mesmo tempo queimando lipídios, né? Então, por isso que a perda de peso, ela costuma ser muito rápida. Só que aí entra um problema, que é um problema entre aspas, mas que eu gosto muito de trazer nas consultas com os meus pacientes. Porque se for muito rápido, ok, é bacana, a pessoa ela se motiva, mas tem que dar tempo de construir uma mudança do estilo de vida. Né? O processo, isso, porque não adianta daqui a pouco perder rápido, mas a fase mais importante é a manutenção, né? É o perder peso, sim, mas é o manter, e eu só vou conseguir manter se eu solidificar, né, o meu exercício, a minha relação melhor com a comida, as minhas escolhas, a minha ida no supermercado. Já vou aproveitar isso e pedir pra Rafaela, né? Como que melhora a relação com a comida? Porque assim, eu acho que deixa de consumir alimentos importantes, né? Porque fica mais restrito. Sim, como é o esvaziamento gástrico, ele é bem diminuído, né? A pessoa acaba realmente não querendo comer porque tá cheia, né, Paola? Então, só complementando antes o que a Paola falou sobre a mudança de hábitos também, né? Cris, a gente precisa de uma mudança de hábitos também para manter a massa muscular. Exato. Porque a massa muscular é muito comentada, né? Quem vai manter o peso perdido é a massa muscular. Então, se não tiver uma mudança de hábitos durante o uso da caneta, vai ter um efeito rebote, muito provavelmente, então, quando for feito o desmame. Sim, é possível manter o peso perdido e a nutrição e o exercício são aliados nesse. Com certeza, muito. Eles são os principais, eu diria. Eu vou te dizer que, na prática, a alimentação é muito importante, mas o exercício é um grande mantenedor de peso perdido. Então, se o paciente não tiver iniciado rotina de exercício, a chance dele retomar o peso perdido, que é o que o cérebro deseja, né? Voltar ao peso maior da vida que ele teve. Isso, diz que o cérebro procura o peso maior que ele teve, né? Sempre. Eu brinco com os meus pacientes que é uma adaptação metabólica, né? Aí. Que é fisiológica. O que acontece? O corpo, ele gosta do maior peso. Nunca se acostuma com mínimo, nem depois de 10 anos. Então, no momento que a gente para, a probabilidade desse peso voltar muito rápido, se não houver uma mudança de hábitos, ela é muito grande. E daí entra a parte nutricional, sim, que a gente estava comentando antes, que é o quê? Tem que organizar a rotina alimentar, tem que organizar uma rotina de comer mais proteínas, que hoje está muito em foco as proteínas, né, como um todo. Mas para o paciente que está usando análogos de GLP-1, ela realmente importa. E faz muita diferença. Ela se torna um dos nutrientes mais importantes para esse paciente. Até porque, desculpa, Cris, pode... Não, até porque a proteína, ela garante mais saciedade. Então, num período de desmame no futuro, tu tem que estar adaptado a comer proteína, né? Isso vai garantir com que tu aguente mais tempo, né? Tranquilo, mais saciado por mais tempo, digamos. Isso. E até nesse sentido, Rafaela, até a Mariana pode nos contar melhor que utilizou. Consegue fazer atividade física, né? Porque eu escutei falar, né? Tantas coisas que a gente escuta falar, mas que não tem força para fazer, porque não se alimentou. Aí é que tá. Se tu estiver com uma dieta balanceada, tu não vai se sentir fraco. E tem a questão também dos macro e micronutrientes, né? Que a pessoa tem que estar em acompanhamento para estar muito bem suplementada. Porque senão vai se sentir, sim, fraca, vai ter um déficit muscular muito significativo só por conta da alimentação. Eu senti muito isso, esse déficit. Na hora de treinar, eu fazia Muay Thai. Então, já fazia antes? Isso, já fazia antes. Aí começou a utilizar... Eu já tinha todos os hábitos saudáveis, eu já fazia acompanhamento nutricional antes. Quando eu comecei com 90 quilos. E eu cheguei a... Quando eu comecei a usar o Mounjaro, eu tinha noção de que eu precisava manter aquele peso depois. Que o Mounjaro, ele ia me ajudar, mas que depois eu precisava manter aquela constância, aquela rotina. Só que eu senti muita dificuldade quando eu estava no tratamento, porque eu não tinha força para treinar. Às vezes, quando ele chegava nas 72 horas do pico, eu não tinha fome nenhuma. A sensação que eu tinha é que eu... 72 horas do pico do... Do pico do Mounjaro. Da aplicação. Da aplicação, tá. isso. Tem um pico isso? Quando eu sentia nos 3 dias, mais ou menos, que quando eu dava os 3 dias, eu não tinha força, não tinha vontade de levantar da cama muitas vezes. E eu tinha muito colesterol. Estabiliza? Depois do segundo mês eu comecei a estabilizar.
mas eu perdi, sim, muita força para treinar, não conseguia comer, eu tinha a sensação de saciedade constante. E isso tem muito a ver também com a dose, né? E por isso que é importante o acompanhamento, para que a gente vá titulando as doses. E o acompanhamento, nesse caso, é bem fundamental. E aí, às vezes, até regredir um pouquinho a dose quando o paciente ele fica tão inapetente, né? Porque a ideia também não é perder peso às custas de não comer nada. É comer certo. Perfeito. Comer certo, né? Até porque o paciente nauseia, e muitas vezes nauseia muito. Ah, isso é legal de falar, dos efeitos colaterais. Isso. Quais são os efeitos colaterais de utilizar esse medicamento? Eu acho que tu é a mãe. O que a gente mais vê na prática, Cris, é efeitos gastrointestinais colaterais. Isso, então, no sentido de enjoo, porque tu imagina que é uma medicação que ela retarda o esvaziamento gástrico, então o alimento ele fica por mais tempo, ainda mais se for gorduroso, né? Não, se for eu não conseguia nem... Eu passei, assim, o meu tratamento com monjário, sendo sincera pra vocês, comendo cuscuz com ovo. Prisão de ventre também existe? Não, eu tinha muito pelo contrário. Às vezes muito ao contrário. Foi ao contrário pra mim. Varia muito de pessoa pra pessoa, Varia então. muito. Tanto que é importante acompanhamento médico, nutricional, né? Tanto que na primeira semana, na dose mínima, eu acho que eu cheguei a perder 5 quilos de balança só de retenção de líquido. Exato. Só de retenção de líquido que eu tinha. Também tem que ter o consumo de água por dia, Isso. né? E quando eu não tomava água, era dor de cabeça certa. Eu não conseguia levantar da cama de dor de cabeça. E muitos constipam mesmo, como tu falou. Então, a água ela é bem relevante nesse sentido, assim, pra não deixar essas fezes ficarem muito tempo acumuladas mesmo, Sim, né? Que causa desconforto. Isso, e eu acredito que essa fraqueza que tu teve foi um conjunto todo, né? Conjunto, até porque o meu tratamento, ele foi de forma, né, como é que eu posso explicar? Eu fiz consulta por telemedicina. Então, já não teve aquele acompanhamento médico de você repor as vitaminas via endovenosa, como eu vejo muita gente fazendo. Então, eu fiz via oral. Só que via oral, se ele retarda o esvaziamento gástrico, acaba que talvez não absorveu bem. E por isso também senti muita fraqueza na suplementação. Eu tentava fazer na comida, mas também não conseguia comer direito. Mas é sempre importante de ter acompanhamento médico. Eu acho que nesse caso, né? Nesse caso. E até complementando, Cris, sobre o esvaziamento gástrico e a nutrição. É importante, para quem está nos ouvindo, que fracione muito bem a sua alimentação. Por quê? Porque a gente não consegue bater os aportes nutricionais necessários com poucas refeições, que é o que acontece. O paciente acordou nauseado, almoço e janta e ponto. Ali a gente não consegue bater aporte nutricional que precisa para a manutenção do corpo como um todo. Então, pode perder massa muscular, pode dar muita flacidez. A gente vê hoje muita queda de cabelo, que é o eflúvio de telógeno, né? Porque é falta de vitamina? Falta. O que acontece? O eflúvio telógeno, ele acontece ali nos primeiros dias do déficit nutricional. E a queda acontece mais ou menos 3 meses depois desse déficit nutricional muito grande. Tu imagina que o corpo acostumado a receber 1.500 calorias, ele vai receber 1.000. Isso é um estresse para o corpo, né? Ele quer 1.500. Então, o cabelo, eu costumo dizer que é um luxo metabólico. Ele não vai focar essa energia para o cabelo. Então, é quase que inevitável ter uma queda importante, o eflúvio pós-perda de peso, assim. Então, é algo que minimiza com a alimentação, mas é super comum acontecer. E assim, a gente tá lidando com tudo isso porque tá acontecendo, então cada paciente reage de um jeito, né? E aí, assim, no futuro, tem alguma coisa, como é que vai ser isso? Já consegue pensar? Eu acho não, né? As evidências mostram que pela primeira vez em muitos anos a obesidade vai dar aquela freada, né? Está freando nos Estados Unidos. Tudo afeta a economia, não é só. Tanto que restaurantes acabam tendo agora pratos, né, para menores. Porque não é só aqui no Brasil, não, quando a gente falar que já tá, que esse medicamento é mundial, né? Mundial. E claro, eu acredito que mais mulheres usam. Eu acho que os homens também usam, mas a grande maioria é mulheres, né? Eu tenho um viés. A maioria dos meus pacientes acaba sendo mulher, mas tenho bastante homem. Mas eu acredito que, em termos de obesidade, tendo em vista que é uma doença de tanto risco para outras doenças, eu vejo como muito positivo, assim, sabe? Os tratamentos. Mas, claro, sem um uso indiscriminado, com acompanhamento, né? Sem pegar, né, fora do país, contrabandeado, né? Ter uma procedência, né? Ter procedência, fazer da forma certa, porque
quando o processo é feito direitinho, a chance de reganho ela é muito menor, inclusive, né? O paciente é como a gente já falou antes, ele acaba realmente mudando. Se o paciente continuar fazendo o que fazia antes, ele vai reganhar tudo. Isso aí. Né? Até, Mariana, tu teve medo de usar, assim? Tive. Porque a gente não sabe que vai ser o efeito colateral, né? Tive Pode muito medo. ser, nossa, comecei a usar, meu Deus. Acho que deve ser meio psicológico, começa a ter as coisas meio Eu tive psicológicas. muito medo quando eu fiquei sabendo, enfim, né, como funcionava, o que era o monjário. Eu comecei a pesquisar tudo, eu queria saber tudo. Como é que era o monjário, o que era isso, como que as pessoas O estavam problema emagrecendo. disso, às vezes, é que nem tudo que a gente encontra é verdade, né? É. Tudo que a gente escuta. É também. muita E agora também informação, tem É muita muita falatório. informação. Por isso que a gente vamos fazer um entre elas e falar sobre isso, É, porque é muito muita falatório. informação. E também agora tendo vários tipos de medicação, então as pessoas estão enlouquecidas com isso. Ai, como que tu emagreceu? Eu quero saber, eu quero fazer também. Mas eu, assim, tive muito, muito medo no começo de fazer. Tanto que na primeira aplicação eu olhava pra seringa, eu olhava pra mim, E o que será? te motivou a fazer? Eu já depois da minha segunda gravidez, eu comecei a ganhar peso ali na época de pandemia, eu comecei a ganhar muito peso. E não era mais eu não me sentia mais. Parecia que nada que eu fazia eu conseguia reverter aquela situação que eu tinha chegado do peso de 90 quilos. E procurei Nutri, comecei a fazer acompanhamento, eu tive um resultado muito bom com nutricionista, graças a Deus consegui dos 90 para os 80. E nisso eu consegui manter esses 80 quilos, só que eu nunca mais consegui emagrecer. Então eu percebi que aquilo era na mentalidade mesmo, era alguma coisa que eu tinha. De imagem. A distorção de imagem, mesmo, até hoje, tá? Até hoje, depois de emagrecer, eu ainda tenho essa distorção de imagem. Eu ainda acho que eu tô do mesmo tamanho que eu tava, mesmo tendo perdido quase 20 quilos ali com o monjário. E... Nesse caso, acho que também tem que ter um tratamento psicológico. não Sim, sei, eu acho que sim. né? Eu acho que assim, ó, o Nossa, quanta principal, coisa. porque o monjário é como ela falou, ele acaba que ele silencia a compulsão, ele silencia a tua mente, tu não tem mais aquela vontade de comer o tempo todo, tu sente que tu tá saciado o tempo todo. Então, o teu desconto não é mais na comida, a ansiedade não vai mais pra comida. E isso que talvez seja um problema futuro, de quando... Pô, vou parar a medicação. E quando a gente para a medicação, aquela compulsão começa a retornar se tu não trabalha a mente. É, e por isso que é importante associar, só te interrompendo, né? Mas é importante associar a questão da terapia, quem sabe, né? O acompanhamento psicológico, mas entendendo que a obesidade, o furo é mais embaixo, é muito complexo, É uma né? doença muito É uma complexo. doença. É uma doença crônica e multifatorial. E aí Sim. tu pensa que, por exemplo, o paciente diabético, como é que tu vai tirar a insulina desse paciente? Não tem como. Né? Não vai tirar. E por que no tratamento da obesidade eu vou ter que tirar em algum momento? Então, eventualmente, tem pacientes que vão ter que usar cronicamente, tá tudo certo. A gente vai espaçar, né, às vezes a aplicação, antes a gente estava conversando, né, deixar de 15 dias, um mês, mas entendendo que existe uma via ali cerebral alterada, né, de neurotransmissor, que aí a compulsão vem com alteração dopaminérgica, tudo isso. Então é complexo e por isso que eu acho que o médico, a Nutri, né, a terapeuta vão estar ajudando a entender todo esse contexto. Rafaela, Uma das coisas mais importantes no tratamento da obesidade em si é a equipe multidisciplinar. Sim. Ou seja, endocrinologista, muitas vezes o próprio cirurgião bariátrico, nutricionista, profissional da educação física, a psicóloga. Isso importa muito para o paciente. Porque pode ser perigoso, né? Pode, muito bem. Pode ser perigoso estar utilizando medicamentos assim e não estar sendo acompanhado, não estar sendo... Até virar dependência, né? Eu preciso Exato, não da consegue- medicação, isso. senão eu vou voltar a engordar de novo. É verdade. assim. A gente se sente com a imagem bem distorcida, realmente. Isso é E bem qual real. que é o momento de parar, assim, que tu disse agora, vou parar? Tu já parou? Eu já parei. E como é Mas que eu foi? ainda tenho, como eu ainda tinha medicação, eu ainda faço as doses de manutenção, que é o repique, né? Dose mínima só pra, mas assim, perder peso, eu parei de perder ali por, acho que há 3 meses atrás, eu estabilizei em 65 quilos. E voltou? Voltou 2 quilos, mas por causa de uma situação que eu passei na minha vida mesmo. Mas isso já, como eu já estava acostumada a comer certinho, a fazer academia, tudo certo. Isso eu já consegui, né? E estabilizei. Ó, que bom. Paulo, qual que é o momento... Desculpa, tu quer falar mais alguma coisa? Eu fiquei com bastante flacidez pós-parto, sim. então isso influencia muito, E ajuda também talvez esse medicamento. no IMC.
Então, essa questão da massa magra acaba influenciando o excesso de pele que fica depois também. Que é outro problema também. Sim. Então, ele mascara o resultado. Por exemplo, assim, parece... Eu tô com o peso certinho pro meu IMC, porém, como eu tenho o excesso de pele, acaba alterando também, às vezes, o resultado. A gente acha que não... Sim, eu quero pedir pra Paola, assim, qual o momento de parar? E a gente vê também tantas pessoas que já são magras, usando pra ficarem mais magras. Então, qual É o um momento? problema, né? Grande. Porque aí na hora de parar, se realmente a pessoa não... Porque eu sempre brinco com os pacientes, né? Comer é bom, mas se sentir tão bem, né? Tão empoderada, né? Principalmente as mulheres, com a autoestima tão alta, né? Pela redução de peso é muito bacana também. Mas é complicado, porque a gente vê, às vezes, uma obesidade extrema que não faz sentido nenhum, né? A que custo manter aquele peso tão baixo, né? Sim. Sendo que, na perda de peso, 10% já é muito significativo para aumento de ganho em saúde, que é o que mais se fala hoje, né? Então, é complicado, né? Esse equilíbrio, essa ponderação. Mas não existe um tempo de uso, tá, Cris? Hoje a gente tem muita segurança, muitos ensaios clínicos a longo prazo que mostram esse perfil de risco cardiovascular super positivo, né, a favor, tanto que reduz placa de gordura, melhora o perfil do colesterol, melhora a sensibilidade à insulina, reduz a apneia. Então, o benefício a longo prazo, ele já é muito claro e é muito de a gente conversar com o paciente, né, vamos tentar espaçar, vamos tentar desmamar agora, vamos ver como é que tu fica. Por isso que eu não costumo dar alta, assim, né? Eu libero os pacientes para mais tempo, mas com essa premissa de daqui a pouco vamos voltar, vamos checar a tua composição. Não é o fim do tratamento. Exato. E essa é uma fala tão importante, né, Cris? Porque o que está acontecendo é muitas pessoas usando por conta e parando também por conta. Aqui, às vezes, não ter condições de manter o tratamento. As pessoas continuam se automedicando. Sim. Bom, mas eu tenho que encerrar esse primeiro bloco, a gente tem que chamar para o intervalo, né? A gente continua esse bate-papo daqui um pouquinho. Você que está nos assistindo, não sai daí, nós voltamos já já. Tá. Caxias do Sul é feita todos os dias por quem acorda cedo, trabalha, empreende, estuda, participa e também cobra. A cidade se constrói diariamente nas ruas, nos bairros, nas comunidades. E existe um lugar onde as vozes dos caxienses precisam ter espaço, escuta e também respeito. É na Câmara Municipal de Vereadores que essa realidade se encontra, em forma de debates, projetos de lei, fiscalização e também na tomada de decisões. Câmara, as discussões nem sempre são simples e nem devem ser. A democracia exige diálogo, responsabilidade e posicionamento. É nesse espaço que o poder legislativo cumpre o seu papel: representar a população, acompanhar de perto os atos da prefeitura e decidir caminhos que impactam na vida da cidade. Cada demanda importa, cada opinião conta muito e cada realidade precisa ser considerada. Os projetos discutidos na Câmara não surgem do nada. Eles nascem das demandas da comunidade, das necessidades dos bairros. Cada votação tem a sua consequência para a vida das pessoas. A Câmara é aberta a quem quiser acompanhar, participar, questionar e também cobrar. É lugar de escuta, mas também de debate, de construção e de responsabilidade. Representar é assumir o compromisso com a cidade inteira. Legislar bem exige ouvir, discutir, decidir e responder com transparência. O poder público só faz sentido quando está perto das pessoas. É para isso que a Câmara existe. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A casa é sua.
De volta com o programa Entre Elas, e hoje o programa é um convite para falar sobre como cuidar do corpo, mas também da mente. Então, nesse sentido, no primeiro bloco nós falamos um pouco aí das canetas emagrecedoras, que são o assunto do momento, né, e que geram muita curiosidade entre as pessoas, e até que ponto, quando que se utiliza, como se utiliza, né? Parece que todo mundo praticamente tem que usar, né? Até hoje eu senti vontade de usar. Eu senti vontade de usar, porque realmente os resultados são rápidos, né? Mas, Paula, nesse sentido, vou começar de novo por ti, esse bloco, né? O que preocupa os médicos, né? Com esse boom, assim, né? Que tem alguma doença, já escutei falar que pode gerar alguma doença de perda de massa muscular, né? Sei lá, o que pode afetar, assim, né? A própria questão da pancreatite, né? Que se escuta também muito. Escutei. E, na verdade, qualquer processo que envolve uma perda de peso rápida, né? Pode provocar os cálculos biliares, que são esses calculinhos que pelo canal vão migrar a ponto de chegar no pâncreas e inflamar, né? Esse pâncreas. Então, por isso que é fundamental procurar um profissional, né, para te guiar nesse processo, para a gente fazer exame, a gente faz ecografia, né, abdominal, vai avaliando, né, o acompanhamento de exames a cada 3 meses, em vista das questões de vitaminas também é importante, sim, vitaminas. Porque até pensando nas proteínas, né, uma fonte super importante da B12 são as carnes, né, ovos, né, proteínas em geral. Então, é importante seguir acompanhando esse paciente para minimizar a complicação, avaliando a questão de composição corporal. Perder massa magra, vamos usar algum suplemento também, a própria creatina, né, para ajudar nesse sentido. Então, a preocupação é o uso justamente porque existe complicação, né? Então, o médico é quem vai estar te vendo, né, quem vai estar prestando atenção. Comecei com uma dor abdominal, né, como é que eu faço? Sim, né? porque é um medicamento, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado, essa preocupação. Claro, muitos benefícios, mas ele também precisa de cuidados. Exatamente. E até no sentido da alimentação, né, Rafaela? Porque assim, agora tem isso, já teve tantas dietas, né? Sim. A própria redução do estômago, que é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica também, que uma vez um monte de gente fazia. Então, as pessoas têm essa preocupação. É difícil de manter uma alimentação equilibrada, não é de hoje, né? Eu vejo um detalhe bem importante, que antes da cirurgia bariátrica é necessário já passar por uma equipe, né? E principalmente com a psicóloga. E para o uso dos análogos de GLP-1 não é necessário. Então, as pessoas, elas não vêm com um pensamento de mudança de hábitos. De preparo, de preparo. Porque existe um preparo para fazer a cirurgia bariátrica, que é importantíssimo. Para o análogo de GLP-1, não. Então, esse preparo, ele vai acontecer durante o uso. E isso é muito importante que o paciente entenda, que é necessário mudar. É necessário seguir, sim, uma dieta durante o uso. Porque não vai acontecer tudo que o paciente quer apenas utilizando. Tem que fazer a musculação assim como a Mari fez, tem que cuidar da alimentação. A questão proteica, ela se torna importantíssima nesse processo como um todo. E ela sai um pouco daquela questão de dietas da moda, Cris, que nem tu falou antes. Porque a questão proteica para os análogos de GLP-1, ela é importante principalmente por conta da saciedade, manutenção de massa magra, manutenção do próprio peso perdido. O paciente, ele se beneficia muito. A gente hoje tem várias suplementações que nos oferecem uma proteína bem boa, mas também o próprio alimento, que não dá para o paciente viver de suplemento. Ele precisa aprender a comer para depois que parar de usar os análogos de GLP-1, comer normalmente. Até a própria nutrição, assim, vai se atualizando também, né? Por exemplo, eu quando comecei numa nutricionista, ela me dava bolacha Maria com geleia, tipo assim, e era tipo, o quê? Era o café da manhã, era ótimo, né? Torrada com margarina também. Mas hoje nunca uma nutricionista vai pensar isso, né? Sim, verdade. Então, vai mudando também, né? Graças a Deus os estudos existem. Sim, a gente é motivado a ler os rótulos, saber o que tá comendo. É um consumo mais consciente, né? Perfeito. Porque tu sabe o que tu tá comendo, eu sei que eu vou comer esse biscoito, mas
né? Que não pode ser Isso. 1, 2, Isso. 3. E às vezes o que acontece é no uso dessas medicações, como o paciente não tem muita fome, ele escolhe qualquer coisa. Isso. E aí que tá. Ah, porque cabe melhor o cuscuz. Talvez não seja a coisa mais importante na tua dieta, um cuscuz naquele momento, né? Exatamente. Por isso que nem que a gente a vá quantidade um pouquinho também, né? mais devagar, influencia. mas vá mudando aos pouquinhos. Aqui as pessoas são imediatistas, elas querem ver por aquele isso resultado. que as crianças emagrecedoras são aí, porque ela é muito rápida, né? Exato. Ela oferece um resultado muito rápido, mas eu acho que tudo tem que ter um cuidado, né? Não é só ótimo, maravilhoso, né? Também tem um custo, o custo dela Exato, é às vezes a alto. pessoa quer usar por pouco tempo para não ser muito oneroso, Sim. né? Mas aí tu melhora de um lado e piora do outro também. Então E em tem que alguns ter. casos tem sido uma medicação contínua, né? Então, Exato, exato. tudo vai da avaliação de quem precisa e E como aí precisa. é interessante, porque no cenário do consultório, a gente, nem todo mundo vai poder pagar, né? A tirzepatida, Sim, infelizmente, ela sim, ainda é sim, muito onerosa. Então, cabe ao médico também explicar outras opções, né? A gente não vive só de Monjaro, né? Existem outras opções, outras formas de ajudar o paciente a perder peso, porque realmente ele vai se beneficiar muito, né, do processo, mas dentro das possibilidades dele. Então, E Paola, só complementando o que a Cris falou, é uma perda de peso rápida, porém não é para ser tão rápida assim. Isso, exato. Não é pra ser tão rápida. Não é para ser tão rápida. A Porque eu perda acho de que as pessoas peso perdem- média... Tem uma média que as pessoas de Sim, a peso. perda de peso média aceita pela literatura é 3 a 4 quilos e não 15 em um mês. 15 quilos as pessoas vão perder. eu já vi gente perder Eu fui bastante. 20 em 4 meses. Meses. Eu 20 acho uma média de bastante. 4 meses. Então foram Quase 5 5 por mês. É, 5 bastante. por mês tá Ok. razoável, né? Foi basicamente esse cálculo foi 5 por mês ou foi muito no início e depois uma semana? Ele foi bastante no início. Ele é foi maior, muito né? rápido Ele no habitualmente é início. maior no início, Cris. E depois Sim. ele foi. Eu acho que ele em qualquer dieta, enfim, qualquer mudança de alimentação, tu perde mais, né? E eu sempre digo, o difícil não é perder peso. O difícil é manter manter o exato. peso. né? Porque Não é assim, fácil. fica ali 5 dias se cuidando, o corpo baixa, mas depois manter aquilo. Tu não consegue manter isso. Exato. Né? Porque a gente sabe que tem a fome emocional também, né? E ainda mais quando é muito peso, né? Tem pacientes que precisam perder 20% de peso, né? 30%, que são resultados muito parecidos com cirurgia bariátrica. Então, manter ali na força, né? Da força de vontade, não é assim, né? É difícil, é complexo. Então, é uma ferramenta muito bacana. Com pouco colateral hoje, ainda mais falando do Monjaro. Por mais que dê um pouquinho, ele ainda é uma medicação que... Até porque a minha antiga Nutri me falou um dia: quanto tempo tu levou pra ganhar todo esse peso? Exato. É verdade. Quantos anos tu levou pra ganhar Exato. todo esse peso? Em quanto tempo tu perdeu? Teu corpo vai querer buscar isso de volta. Claro, Ele se vai sentir acostumou que com tá aquela faltando alimentação. alguma coisa. Tu vai querer comer aquilo que tu perdeu. Isso. Aí, Rafaela, vamos falar um pouquinho sobre a fome emocional, até porque é uma sociedade muito ansiosa hoje em dia, né? E às vezes aquela coisa de querer perder peso deixa mais ansiosa ainda, né? Daí tu come mais ansiedade, né? Sim. Então, às vezes tu acaba descontando, tendo um prazer ali na comida. Na comida, Porque a comida claro. também, ela não é Cris, tu só sabe- vilã, né? É, exato. E tu sabe que a caneta, ela é revolucionária também por isso, né? Nesse sentido. O food noise é aquele barulho constante de comida no cérebro. Tô almoçando e tô pensando na próxima refeição. Tô tomando um lanchezinho, já tô pensando no chocolatinho depois. Então, a medicação, ela realmente é revolucionária por silenciar esse barulho constante. Porém, quando a gente vai tirando a medicação novamente, isso tem que ser estruturado, né? Ou seja, trabalhar o comportamento alimentar. Porque muitas vezes a vontade de comer a mais ou a própria compulsão alimentar, ela tende a ir voltando. E a gente precisa de mecanismos nutricionais, estratégias comportamentais para minimizar os danos disso, né? Ou seja, daqui a pouco esperar 15, 20 minutos, pensar antes de comer, fazer mindful eating, que a gente chama, que é acalmar o cérebro antes de qualquer refeição, não comer com ansiedade, largar garfo e faca. Tudo isso são estratégias que podem ajudar o paciente após a retirada, né, ou a diminuição da medicação.
São dicas para um todo, assim, né? Sim, hoje a gente, que nem tu falou, tá muito ansioso. Então a gente senta na mesa, eu brinco muito com os meus pais, né? Calma o coração. Porque eles são gringos, né? Então é aquela coisa, um garfo atrás do outro. Respira, presta atenção no que tu tá fazendo, presta atenção no prato que tu se serviu, mastiga, acalma o coração para depois começar a comer. Porque senão a gente engata uma primeira. Porque eu acho que a relação com a comida é um reflexo um pouco da sociedade, assim, dessa sociedade ansiosa. Assim. E até porque, Rafa, a saciedade demora 20 minutos para aparecer, né? Pro cérebro perceber que o estômago tá cheio. Então, se eu comer em 5, 7, 8 minutos, Tu vai continuar comendo. É o que acontece. Faz E aí, muito quando a gente sentido. percebe, opa, Sim. né, não deveria ter comido tanto. Existe um documentário no Netflix que chama sobre as Blue Zones. Ele é muito bacana. E uma das regiões da Ásia, do Japão, onde as pessoas, né, as Blue Zones são onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Aí esses japoneses, eles sentam para comer e eles falam uma frase que chama Hara Hashibu, que é o comer 8 de 10, né? Porque geralmente a gente tem uma tendência também a comer o 10 em 10. Então é prestar atenção no que meu estômago tá falando, né? Vai devagar, come devagar, que dá tempo e dá para perceber, né? Porque muitas vezes é o impulso de comer porque tá bom, aquele hábito que virou rotina. Inclusive, essa é uma dica para quem tá assistindo. Esse documentário é muito bom. excelente. É muito bom. Como é que é o nome? É Blue Zones. Blue Zones? Eu acho que é, se eu não me engano, que é como sim. viver até os 100 anos, uma coisa Deve assim, ser né? isso. Ele tem uma coisa chamadinha, assim. acho que sim. Isso. Eu vou assistir. É muito legal. E aí, a caneta emagrecedora, tu demora 20 minutos pra ter a saciedade. Ela atua nisso ou não? Atua, sim. Sem caneta, vou demorar mais ou menos uns 20 minutos para percepção de saciedade, mas com a caneta a gente consegue ter essa saciedade mais Logo precoce. que tu come, então tu já sente... Isso. Eu senti que quando eu começava a comer, Logo, acho que na isso. terceira garfada eu sentia que eu não conseguia E não foi mais. estranho? Como é que foi? Nossa, Eu falava para as pessoas que me perguntavam, inclusive nos meus stories, eu sempre relatava isso, que a sensação que eu sentia era como se eu tivesse recém saído de um rodízio. sério? Que eu tinha ido para um Cheia. rodízio Não de ia. pizza. E outra coisa, outro sintomático assim, que eu tive muito, era a digestão do que eu tinha comido de manhã, ainda de noite. Por causa Dessa Ele deixa a lentificação. digestão mais Isso. lenta? Isso, digestão era muito lenta. Então, essa sensação de saciedade era constante por isso. E não foi estranho sentir assim? Foi... No começo eu me acostumei, até gostava disso, que eu pensava, eu não preciso mais descontar na comida a minha ansiedade, eu não preciso comer uma barra de chocolate, sabe? Porque antes tinha uma barra de chocolate ali, eu não sabia comer um pedaço só, eu tinha que comer a barra inteira, eu tava ali beliscando, eu falei, meu Deus, eu comi a barra inteira. E hoje eu percebo que até o pós-monjaro, eu percebo que eu como menos, eu acostumei a comer menos. Sim. Então, se eu for em algum lugar, for num rodízio, no que eu amo japa, se eu ir no rodízio japa, é aquilo e deu. Eu já tenho aquela Essa percepção sensação... é consciência, né? A também, Mari? consciência, e exatamente. Rafaela, deixa eu te perguntar, não sei, agora tô pensando, se come menos, é verdade que o estômago diminui, assim, não? Não. Tipo assim, Não. só se acostuma mesmo. O estômago ele é um músculo, então ele Ele vai se não adaptando. vai, ele só se adapta mesmo, mas não vai diminuir. Não vai diminuir, porque vai comer menos, então não vai. Não. Então ele vai ser assim, parar, vai voltar mesmo. E infelizmente o cérebro nunca se acostuma com o peso mínimo. Né, que às vezes a gente vê no Instagram, né? Depois de 10 anos eu me acostumei com o meu menor peso. Não, é mentira. É mentira. É A com gente maior. nunca se acostuma. É com maior. Eu tô sempre com sofrendo maior. bastante É difícil, agora no inverno. não adianta. E por isso Parece que eu quero comer mais agora no inverno. E a gente tem mais fome no inverno, O né? corpo tá gastando Tendo mais energia. para se manter aquecido. Então é um período desafiador, inclusive, para pensar Bem em parar as desafiador. medicações. É um período que eu seguro, né? Deixo ali. Vamos esperar mais um pouquinho. Porque no inverno... Porque a gente aumenta a fome no inverno, Cris. Para Você vai manter ficar a quentinho, temperatura né? corporal, a gente gosta de coisas mais palatáveis, né? Sim. Massa, Doce. mais gordura, mais doce, o fundi, o vinho, e são É mais coisas difícil fazer calóricas. exercício, porque às vezes tá frio, Isso né? aí. Por isso que é tão difícil manter, né? Olha só. Sim, é difícil. Tudo joga contra. Gurias, como eu falei de um mito, vocês querem trazer algum mito que já escutaram, assim, que não é verdade disso, das canetas, ou da alimentação, enfim, né? Como eu acabei citando esse da... Já tinha escutado o estômago, né? Que diminui, eu fiquei, nossa, que bom que seria, né? Eu tinha essa crença enraizada de que o estômago diminuía. Que bom, agora que eu vou
eu dei uma besteira. Mas acho que né, desmistificamos. Tem algum mito que vocês escutaram? Não é verdade. Então, eu vou começar Só na pra parte encerrar, nutricional. Então, é importante sim que se coma proteína, porém é importante todo o resto. Né? Todos os outros nutrientes também são Sim, muito a dieta importantes. low carb não... Carboidrato não é é carboidrato não é necessário comer carboidrato, é necessário comer frutas, Verduras. legumes, verduras, isso é muito necessário. E também não é necessário viver em restrição alimentar, até porque toda restrição pode levar à compulsão. Então, não precisa restringir tanto a alimentação, e sim apenas adequar. Até porque a alimentação é prazer também, né? A gente não tem que ser Faz só parte uma do coisa. social. Faz parte. Isso. Isso. Algum mito que tu quer trazer que não é verdade? Não que me vem à cabeça agora, eu tava pensando na Alguma questão coisa do, que a gente do não falou, maior né, pra peso encerrar. mesmo, assim, a gente nunca se acostuma, né, com o menor peso. Infelizmente. É difícil. A vida é difícil mesmo. É difícil mesmo, é. Eu costumo brincar que é o elástico esticado, né, aquela borrachinha de dinheiro. Pra deixar ela esticada, eu tenho que fazer força dos dois lados. Se eu soltar um lado, volta. Sim. Né? Então, é um contínuo de cuidado, é vigilância, né? Pra todo sempre, assim. Não olhar a balança também como, né, um terror. Sim. É olhar como um aliado, porque querendo ou não, ela vai trazer algumas informações interessantes. Sempre num desmame eu gosto de considerar um peso alerta, né? Um peso que a pessoa se sente bem, né? Mari, Sim. quanto que é o teu peso alerta? O meu peso, assim, o ideal pra mim seria em torno de 60 quilos, pelo meu tamanho, pela minha altura, enfim. Mas é muito difícil me manter nisso, porque se eu chego nos 60 quilos, como eu falei, talvez a massa muscular não acompanhe Sim, tem devido toda a ao excesso de composição, né? pele. Então, por isso que eu preciso muito de um acompanhamento para ver essa situação, para mim dizer assim, não, meu peso é aqui. Mas se eu passar dos 68 quilos, eu já sei que eu já estou passando do Acima. meu limite e E começando a entrar num caminho que eu não quero. Exato, né? E entender nesse momento com consciência o que eu fiz, onde eu preciso melhorar. Né? E às vezes o profissional da saúde, a Nutri, né, o endócrino, Sim. ele vai ajudar. Vamos lá, vamos resgatar o que aconteceu, né? Pra voltar para os trilhos. Eu tava com a medicação bem nas épocas ali de final de ano, virada de Sim. ano e tudo mais. E uma coisa que... Até um dia eu postei um story tomando uma champanhe e uma menina me disse assim, tu não passou mal? Eu disse, passei muito mal, nunca mais quero ver álcool da minha Hoje frente. uma paciente me falou isso da espumante. Não tem como tu usar Mounjaro e tomar álcool, tu passa muito, muito mal. Muito mal. Não tem como. Ou é uma coisa ou é outra, não dá. Eu tenho que encerrar, infelizmente. Eu sei que é um assunto complexo, a gente adora falar, gente pra teria perceber, mais né? uma hora pra De começar a conversar. falar. E é bom falar, eu acho que é importante falar, né? Porque a gente não vê só na prática, a gente acho que falando, a gente também é uma terapia. Falar sobre alimentação, sobre os benefícios, sobre as coisas que a gente lida também no dia a dia, né? Na relação com a comida. E procurar, espero que esse bate-papo também, para quem nos assistiu, tenha também percebido que não precisa ter só culpa, né? Que a gente tem que ter um compromisso com o nosso bem-estar também, Exatamente. né? Com certeza. E isso tudo também é reflexo de estar aqui, desse momento nosso aqui de avaliar, de pensar, né? De construir. Então, muito obrigada por estarem conosco aqui. Obrigada pela sua companhia. Obrigada a Carol que ficou aqui no meu ponto. Obrigada a Vivi que ajudou na produção. As meninas de Libras, os meninos cinegrafistas aqui. E pela sua companhia, até um próximo Entre Elas.